Uma coisa que eu acho que fica gerando muitas dúvidas e curiosidades nas pessoas, no público em geral, do cinema, e eles acabam confundindo, né? São a questão dos efeitos especiais. Então eu vou explicar aqui que existem três grupos nessa questão, né? De efeitos especiais, efeitos visuais e a computação gráfica. Embora esses termos, né, Special Effects, que é SFX, né, conhecido, a sigla seria SFX, Visual Effects, os efeitos visuais é VFX, né, e CGI seria como é que Computer Generated Image, que é imagem gerada por computador, ou seja, computação gráfica, né? Esses termos aí, né, são usados aí como sinônimos aí para os diretores, atores, pelo público. Eles, na verdade, eles representam processos que são diferentes, bem diferentes ali no momento da produção cinematográfica, né? Digamos, de algumas poucas décadas para cá, o termo CGI ficou bastante genérico e até bastante controverso. Então, muitos cineastas eles tentam enfatizar que usaram pouca computação gráfica ou nenhuma ali para valorizar o seu trabalho, assim, no aspecto prático ali das suas produções, né? Então a gente tem que compreender bem essas diferenças para a gente conseguir entender melhor o que o cineasta está fazendo e compreender melhor as obras que eles estão produzindo. Então, por exemplo, vamos começar com efeitos especiais. O que são efeitos especiais? Bom, os efeitos especiais são todos aqueles efeitos que são criados fisicamente no set de filmagem, bem ali na frente da câmera, aquilo que está sendo gravado na câmera, tá? Então eles também são chamados de efeitos práticos ou mecânicos, que envolvem elementos que não podem ser gravados assim de uma forma simples na natureza. Então, por exemplo, eu quero fazer uma cena na chuva, mas não tá chovendo, então vamos se fazer uma chuva artificial. É um efeito prático, né? É um efeito especial. Precisamos de uma cena onde tenha neblina, um efeito atmosférico. Poxa, mas aqui nessa região não tem neblina, que a gente montou esse cenário que não tem. Então vamos usar uma máquina de fumaça. É um efeito prático, um efeito especial. Ah, vai ter uma explosão, constrói a maquetezinha ali da casa, explode tudo. É um efeito especial, um efeito prático, uma pirotecnia. Então, além de animatrônicos e as maquiagens com próteses, né? Então eu vou dar um exemplo. Poxa, eu quero fazer um filme sem qualquer efeito especial sobre dinossauros. Desculpa, amigo, é impossível, né? Você vai ter que fazer um dinossauro de alguma maneira. É o que aconteceu aí no caso. Tipo, tinham filmes antigos, né? Pegar, por exemplo, o King Kong, né? Ele era com um efeito prático, né, um efeito especial de animação de stop motion, em que eles tinham lá o King Kong e faziam uma animaçãozinha stop motion do dinossauro, né, os dois brigando ali em si. Toda essa parte de efeitos especiais, ela é coordenada pelo supervisor de efeitos especiais, né, uma função que tem lá no set de filmagem, cujo foco principal, além dessa parte estética, é garantir a segurança física de toda a equipe que está ali naquele momento da produção. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, porque se a gente for fazer uma viagem no tempo, nós conseguimos ver alguns filmes onde se tem o efeito prático acontecendo ali na tela, né, no momento ali da gravação. Esse filme aqui é Viagem à Lua, né? A adaptação de Georges Méliès da obra do Jules Verne. Então a gente consegue ver, nós temos aqui os personagens todos aqui juntos, numa arquibancadinha ali e tudo mais, e o cenário ali no fundo é todo pintado, né? Então não foi construído esse cenário com os pilares e tudo mais, é tudo uma arte, né? Aqui também é a mesma coisa, um pouquinho mais avançado, eles estão produzindo a bala de canhão, que é a nave que vai levar os cientistas lá, né, para a Lua. Então eles estão fazendo a construção. Isso aqui, essa nave aqui, essa bala, ela é um efeito prático, né, que está acontecendo ali. Vamos ver um outro aqui, ó. Esse é um ótimo exemplo.
um efeito prático que está acontecendo no momento. Essas fumaças aqui das chaminés, eles não estão filmando uma cidade com as fumaças saindo, tá? Eles usam um trabalho aqui de composição de cenas, onde nós temos os atores que estão aparecendo aqui nessa partezinha do cenário, e alguns outros elementos aqui são colocados um pouco antes da câmera. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E um cenário aqui, né, no caso o telhado, né, ele está colocado na câmera à frente dos atores que estão aqui nesse lado. E lá no fundo nós temos essa cena, né, um cenário pintado ali, com talvez alguns elementos que sejam maquetes e tudo mais. E aqui a fumaça prática saindo desses dutos aqui, né, das chaminés, para representar essa cidade, né, que é a cidade lá onde eles estão. Então, aqui também temos esse outro efeito prático, né, que é eles entrando aqui nessa bala de canhão e essa bala sendo inserida dentro do canhão aí. Então são todos elementos, efeitos especiais, elementos práticos, né, foram criados aí para representar essa cena desse filme. Vou colocando aqui um outro exemplo, o primeiro filme de horror da história do cinema, né, é A Mansão Assombrada, que os efeitos práticos ali, eles podem ser também, esses efeitos especiais práticos, eles podem ser também esses pequenos elementos de efeitos onde tu tem um corte na gravação para você inserir um outro elemento. Você viu aqui que, por exemplo, a pessoa estava dentro ó, desapareceu. Isso aqui é um efeito prático, né, o panelão ali, né. Então, ó, esse é um outro efeito prático, né, do cara desaparecendo. Existe uma cena aqui onde ele se transforma, ó, as pessoas vão sumindo e vão aparecendo, onde aparece uma caveira, um esqueleto aqui, ó. São elementos práticos, né, ali da gravação, que são todos colocados, ó, um morceguinho voando, é tudo pendurado ali numa cordinha. Isso aí é um efeito especial prático, tá? Tudo colocado ali naquela cena para gravação. Tem um outro elemento de efeito prático que é, por exemplo, o que eu já tinha falado ali antes, né, das animações em stop motion, quando elas são colocadas ali em algum momento ou até mesmo depois da produção. Isso aí, no caso, a gente coloca como efeito visual. Então esse efeito visual é um elemento que ele é colocado após a gravação da captura ali, né? Ou seja, na pós-produção. Então esses efeitos, como eu mostrei ali do Méliès, né, do Viagem à Lua, do Castelo Assombrado, nós temos ali os efeitos práticos, né, os efeitos especiais que foram gravados durante a produção, ali, a gravação do filme, e tem os outros elementos que são produzidos, né, na pós-produção. Então vou dar um exemplo aqui também desse grande clássico aqui do cinema, que é o Jazão e os Argonautas, da luta contra os esqueletos. Então eles fizeram essa gravação, essa cena, com os soldados ali lutando com esqueletos imaginários, e todos esses esqueletos são feitos, gravados em stop motion e inseridos na cena na pós-produção ali do filme. Então ali dá pra ver os movimentinhos. Vamos botar um momento aqui em que eles estão caminhando, ó. Então, na composição, na pós-produção, é feito esse stop motion e inserido no filme gravado depois. Então, nós temos a cena dos atores ali, que eles estão olhando, e no momento da gravação não tem, né, personagem nenhum ali, e depois, nessa pós-produção, eles inserem esses personagens de stop motion para fazer as cenas de luta. Aqui, ó, cenas de luta que, né, o Jazão e os Argonautas, esse filme de 1963... Isso aí era uma grande revolução nessa técnica de stop motion, porque realmente para a época é algo bastante realista, né? Os esqueletos colocados ali numa proporção de tamanho humano, eles batendo contra os escudos e desviando, os esqueletos caindo, levando chute e tudo mais, né? É uma verdadeira revolução tecnológica, né?
E isso é um filme de 1963, então vamos pegar um outro exemplo de um outro clássico do cinema de 1987, que é Robocop, tá? Onde nós temos aí essa cena onde eles mostram o Ed 206, né? Que é esse robozão todo feito em stop motion e inserido na pós-produção. E um detalhe interessante é que esse efeito do Edge 206, vocês podem ver que ele tem uns pequenos borrõezinhos, coisa que normalmente no boneco, né, no personagem stop motion não tem. É que assim, o que é o stop motion? O stop motion é você pega o boneco, aí você faz um pequeno movimentinho ali, tira uma foto. Faz outro pequeno movimentinho ali e tira a foto. E assim vai, movendo os braços e pernas dele. E depois cada foto colocada na ordem ali dá esse efeito de que esse personagem está caminhando, né? Só que são fotos do movimento estático do personagem, tá? No caso do Ed 206, aqui no Robocop, o que foi feito? Aqui foi desenvolvido o Paul Verhoeven, né, o diretor ali, junto com a equipe do estúdio, a produção lá do Stan Winston, né, que é quem fez os efeitos visuais aí, né, do Robocop. Eles desenvolveram uma técnica em que a foto é feita no momento em que o boneco aí do Edge 206, ele faz o movimento. Então, ele é uma mistura, ele é um animatrônico que ele faz o micromovimento dele e exatamente no momento que ele está fazendo esse micromovimento, a câmera fotografa esse movimento, causando esse efeito de blur levemente, assim, que tem no personagem, nesse robô ali, ó. Tem esse movimentinho, um borradinho ali, né? Então, isso foi uma grande evolução, mas foi bem num período em que começou a ter... Eu vou ter que borrar essa parte depois, né? Acho que o YouTube não vai deixar essa parte desse tiroteio aparecer. Eu esqueci dessa parte. O Robocop, ele pegou esse período de transição dos efeitos práticos, visuais práticos e computação gráfica. Então esse foi o único filme em que foi utilizada essa técnica de stop motion, em que o boneco ali, né, da modelagem, ele faz esse micromovimento, que a câmera capta esse micromovimento e daí é utilizado para fazer essa animação stop motion, porque começou-se então a se ter essa evolução da computação gráfica nos filmes, né, nas grandes produções, mas eu já vou chegar nessa parte da computação gráfica, né. Então, temos aí esses grandes efeitos especiais, né, esses efeitos visuais colocados aí nesses filmes. Mas hoje em dia a gente tem como efeitos visuais também, ainda sem colocar a computação gráfica, né, o efeito visual ele é muito utilizado. Um ótimo exemplo do que é um efeito visual é simplesmente a utilização do chroma key, que é aquelas telas verdes ou azuis no fundo que facilitam essa remoção aí do cenário para se colocar algum outro cenário no fundo ali no lugar, né? Isso aí pode se ver nos Vingadores, nesses efeitos aqui, ó. Dá pra ver aqui, nós temos todo o chroma key ali no fundo e daí tudo é substituído. Nós temos os personagens que tem as bolinhas ali que eles vão ser substituídos depois pelos personagens em computação gráfica e tudo mais. Então, aqui esses elementos aí são as questões, as colocações da computação gráfica, mas a questão de cenários aqui, várias partes aqui de cenários são cenários reais, né? O chão, né, onde eles estão pisando ali também representam esses efeitos visuais, né, que são colocados ali durante a produção, né. Então, grande parte dessa produção ela até é virtual, ou então um outro exemplo da produção de efeito prático que se tem e hoje em dia está bastante popularizado, são as telas de LED, que inclusive foram bastante popularizadas lá em Hollywood, né, nas produções da série Mandaloriano, né, quem assistiu aí as séries e tudo mais. Então existem esses
cenários, são painéis de LED com esse cenário já criado em computação gráfica, onde eles têm toda essa programação ali, toda essa construção do cenário que é real para os atores, mas é uma computação gráfica que está sendo projetada para eles e que conversa com a posição da câmera. Então, quando a câmera gira, esse cenário gira também para manter a mesma proporção do cenário. Então aqui nós podemos ver, deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos aqui a parede de LED, né, ali no fundo. O cenário, aqui o chão, né, é terra mesmo e tudo. Mas aqui já começa essa parede de LED, né, que projeta o cenário. O teto também é todo um LED aqui, né. Que tudo isso vai contribuir também para a iluminação. Contribui para onde o personagem pode olhar, para ele conseguir interagir melhor com o cenário. Então isso aqui já é uma grande evolução na questão do desenvolvimento de técnicas, né, de tecnologias de efeitos especiais, né, desses efeitos visuais que são colocados ali nas produções dessas séries, desses filmes. Acho bem interessante. É uma tecnologia bastante nova que vem sendo bastante utilizada. Então, esses efeitos visuais, eles são também esses elementos no caso do LED, dos chroma keys, e eles também são utilizados para captação do movimento dos atores para serem substituídos depois por personagens de computação gráfica, né? Esses efeitos visuais, eles podem ser também utilizados como uma, digamos, remoção de pequenas imperfeições, né? No caso, um personagem ele vem flutuando e desce calmamente pelo chão, assim, ele está sendo içado por cabos e ele tá com um coletinho ali, nas cintas ali que estão prendendo ele, e os efeitos visuais, eles são a remoção desses cabos, a remoção desses outros elementos indesejáveis. Então, simplificando, efeitos visuais são esses efeitos que são aplicados, criados e aplicados depois da gravação do filme, depois da produção, são feitos na pós-produção, mas que em grande maioria não é uma geração em computação gráfica, mas podem envolver uma computação gráfica, que é no caso essa remoção desses elementos, ou a inserção de algum outro elemento. Então esses são os efeitos visuais. Então passando, né, dos efeitos visuais, agora separando para computação gráfica. Computação gráfica, então, é basicamente qualquer elemento visual que é criado completamente de forma digital. Seja cenários, sejam personagens, criaturas, questões, elementos da natureza, como fumaça, chuva, raios, nuvens, enfim, tudo que for gerado por um computador, tá? Então isso aí abrange todos esses elementos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês do primeiro filme que teve um personagem gerado completamente em computação gráfica, que é o jovem Sherlock Holmes, que teve esse personagem, o Cavaleiro do Vitral ali, que ele é todo feito em computação gráfica. É um momento ali que é um delírio lá do personagem e tal. É bem divertido esse filme, né? Bem gostosinho assim de assistir. E esse cavaleiro aí de vidro aí, ele foi o primeiro personagem gerado completamente em computação gráfica na história do cinema. Temos também ali o T-1000 do Exterminador do Futuro, né? E hoje em dia a gente tem tantos outros aí que não adianta nem ficar nomeando aí, porque vai ficar faltando nome aí pra ter. A gente tem aí, no caso, também, pensando assim na questão dos bastidores da computação gráfica, né? Para criar uma computação gráfica convincente, ela exige aí um esforço bastante coordenado, assim, entre vários departamentos especializados ali de arte. Então nós temos ali a equipe de arte e pré-visualização, que eles fazem os desenhos, os esboços, né, em baixa resolução, para daí o diretor poder ver mais ou menos como é que vai ficar, planejar cenas, querer modificar algumas questões ali, né.
Depois tem a simulação dos efeitos, né, onde os artistas eles acabam colocando ali nos programas, nos softwares, os elementos que simulam as leis de física, digamos, para simular uma gravidade, objetos caindo, o movimento da água, o movimento de cabelo, o movimento do fogo, né, as chamas se movimentando, enfim. Essa é a simulação desses efeitos. Depois nós temos ali a parte da iluminação, que é a aplicação da luz digital nos elementos gerados em computação gráfica que conversem com a iluminação real da captação ali dos atores, dos personagens, dos cenários reais ali na produção. Foi todo gravado num cenário à noite com uma iluminação da lua, aí vem digamos, o Van Helsing que vai lutar contra um lobisomem, e o lobisomem é feito de computação gráfica, então eles vão criar esse personagem, vão fazer os esboços, aquele seu formato em baixa resolução, daí depois eles aplicam essas leis da física, dos pelos do lobo, né, se movimentando, e depois eles aplicam essa iluminação que simule a luz da lua naquele ambiente escuro, né, para combinar com o cenário. Depois os assets, né, o departamento desses elementos onde se constrói os modelos 3D e colocam-se as texturas, os sombreamentos, ou seja, uma textura de parede, uma textura de pedra, uma textura de pele, sabe? Tudo isso, né, tendo essas aplicações desses outros elementos. E em todos esses estúdios, empresas de criação de efeitos de computação gráfica, eles também têm o departamento de pesquisa e desenvolvimento, que eles acabam criando e desenvolvendo, né, os softwares e aplicativos para aprimorar as técnicas que eles utilizam aí para a criação desses efeitos em computação gráfica, né? Então, assim, é muito importante se ter em mente de que quando um diretor, um cineasta lá diz que o filme dele não tem computação gráfica, ele até pode estar falando a verdade de que não teve esses elementos que são gerados em computação gráfica, mas isso não quer dizer que o filme não tenha efeitos especiais, efeitos práticos, né? Então o filme ele ainda pode estar repleto desses efeitos visuais, como por exemplo essa remoção dos cabos de segurança, alguns retoques, né, digitais e alguns cortezinhos assim de alguns elementos que podem passar despercebidos, mas que se ficarem ali, eles meio que quebram, né, aquela magia do cinema. Então utiliza-se o computador, a computação gráfica, de certo modo, mas não para incluir algum elemento gerado em computação gráfica, mas sim para remover esses elementos práticos que foram captados na gravação ali do filme. Resumindo, para ficar aí bem consciente aí na sua cabecinha, efeitos especiais são efeitos que são criados e gravados no set ali de gravação, ali na produção. Efeitos visuais são os efeitos práticos que são criados depois das gravações e inseridos após, ali na pós-produção, né? E computação gráfica são os efeitos digitais, são elementos que são criados em computação gráfica e inseridos na pós-produção. São essas aí as diferenças entre efeitos especiais, efeitos visuais e computação gráfica. Esse vídeo aqui que você está assistindo é um corte da minha live, a live do GR, que acontece todo domingo aí, ou quase todo domingo, ali pelas 19, 20 horas. Eu estou ainda acertando essas questões contratuais aí, né? Mas então curte, compartilha esse vídeo, me segue aqui no canal e fica me acompanhando aí nas minhas redes sociais, que você pode acompanhar, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então dá uma forcinha ali, curte, compartilha, comenta e é nóis. Valeuzão!